Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Como tentar confundir um eleitor que está desconfiado, magoado e com medo de ver o clube mais uma vez na segunda divisão? Vamos trazer um ídolo e, consequentemente, trazer o torcedor para perto do clube. Só esqueceram de dizer que esse mesmo ídolo já foi conselheiro e abriu mão do mandato. Que o ídolo não tem experiência alguma. Que esse mesmo ídolo está cercado dos mesmos incompetentes que participaram da pior gestão da história do clube. Já vimos isso com o Roberto Dinamite e querem repetir. Vão destruir o ídolo e o ídolo vai terminar de destruir o clube. Alô, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Estamos aqui nessa tarde de domingo, ainda repercutindo, né, esse título aí da Libertadores pelo nosso rival aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense. E vamos detalhar algumas coisas em relação a esse título do Fluminense. E pode ter certeza, meus amigos, uma pessoa só deu esse título ao Fluminense. E pode ter certeza, se não fosse esse jogador, o Fluminense não teria nem passado perto de conquistar esse título. Todos nós aqui, vocês sabem muito bem que o canal Russo Vascaíno ficou muito triste com a saída de Germancano do Vasco da Gama. Tá aí a foto aí, a despedida do Germancano, foi até no site do Vasco essa foto aí. E, meus amigos, a gente não tem que ser hipócritas. A gente aqui é contra, né? A gente é contra essa gestão do Vasco. A gente tem a voz ativa contra essa gestão de merda comandadas aí por Jorge Salgado e Carlos Osório, que simplesmente apequenaram o nosso clube, destruíram a nossa instituição e reforçaram a nossa equipe rival, o Fluminense, com um jogador que tinha sido contratado pelo Vasco, pelo Alexandre Campelo, como está aí na foto, junto ao André Mazzocco. Eles foram à Argentina contratar o Germancano. Todo mundo aqui do canal, né, a gente criticou atualmente a gestão do Alexandre Campelo, que foi péssima. Mas uma coisa que ele fez de útil para o Vasco, e isso foi realmente um feito da gestão do Campelo, e isso a gente não pode negar, foi a contratação de Germancano. O jogador que passou 2 temporadas no Vasco da Gama, marcando 43 gols, sendo o maior artilheiro do século XXI estrangeiro, atingindo essa marca. E aí, o senhor Adriano Mendes, que era o VP do Campelo, saiu quando o Germancano veio a ser contratado pelo Vasco, porque foi contra a contratação, disse que era um jogador caro. E aí vocês verem, meus amigos, que no futuro,
quando saiu o Campelo e entrou o seu Jorge Salgado, o pior presidente da história do Vasco, com toda certeza. Veio junto com ele o próprio Adriano Mendes, que lá atrás tinha saído quando o Campelo contratou o Germancano. E isso pode ter certeza que não ia durar muito o Germancano no Vasco com a gestão do Salgado. Pelo fracasso que foi o Vasco no Campeonato Brasileiro, que o Vasco foi rebaixado da Série B, o Germancano foi o culpado, sendo jogador que ainda foi artilheiro do Vasco na temporada. Mas o fracasso foi da gestão Jorge Salgado, o fracasso foi da gestão Carlos Osório, de todos esses crápulas e vagabundos que estão sentados na cadeira da presidência do Vasco hoje. Pois todo o time foi mal. E mesmo o time mal, o Cano foi artilheiro. E tinha que culpar uma pessoa. Culpar o jogador que era mais caro para eles, que estava fora do orçamento do Vasco da Gama, aonde eles fizeram um estelionato eleitoral, prometendo títulos, dinheiro no Vasco da Gama com a gestão associativa de Jorge Salgado. Foi mentira. O primeiro estelionato eleitoral antes de vir essa SAF de merda agora aí da 777 de Josh Wander. E o que acontece com isso, meus amigos? Canais passadores de pano botaram na cabeça de você que o Germancano, quando foi contratado ao Fluminense, era o vilão do Vasco. Até hoje, eu tenho a camisa do Germancano autografada. Tá aqui. Até hoje tenho. Tá? Até hoje tenho. Tem produtos do Germancano que eu não jogo fora. A gente não pode menosprezar um cara que veio ao Vasco da Gama e fez o que fez, honrando a camisa do Vasco, pois quem foi os culpados e os vilões são esses vagabundos que estão sentados na cadeira da presidência, seu Jorge Salgado, Carlos Osório. E veja o que o senhor Carlos Osório vai falar para vocês aí em relação ao Germancano, num podcast. Veja agora, pois isso tudo que está acontecendo, o título da Libertadores dado pelo Fluminense, a gente vai terminar com a fala do Carlos Osório. Antes de terminar esse vídeo, veja o que o Carlos Osório vai falar. Jogador caro, esses vagabundos reforçaram o elenco do Fluminense e fizeram que o Fluminense se tornasse campeão da Libertadores com o seu maior artilheiro, marcando 13 gols numa Libertadores da América com 12 partidas. E vascaíno, será mesmo que o associativo não ia vingar no Vasco? Por que o associativo do cara que eu não gosto, hein? Não gosto do Fluminense, não gosto desse Mário Bittencourt. A gente tem que dar o braço a torcer. É um gestor, um presidente do associativo que deu certo no Fluminense. Essa é uma realidade, nua e crua. Foi provado, e o Fluminense sem estádio. O Fluminense, com uma boa gestão da parte associativa, leva o clube aí ao título da Libertadores da América. E quando o seu Jorge Salgado veio ser o presidente do Vasco, quando mentiu ao torcedor, falando que ia injetar 70 milhões e não tinha esse dinheiro, a primeira coisa que ele fez foi estar do lado do Mário Bittencourt. Olha, o Jorge Salgado tem mais amor ao Fluminense que o Vasco. Dá o cano para o Fluminense e cede o estádio do Vasco ao lado de Mário Bittencourt. É uma das primeiras... Esse é um vagabundo completo, esse Salgado, cara. Gente, esse Salgado foi o pior presidente do Vasco e reforçou o Fluminense e deu o estádio São Januário para partidas aí pro Fluminense, onde os torcedores do Fluminense quebraram a porra toda. Tá aí, ao lado de Mário Bittencourt. Será que esse cara pensou mesmo no Vasco? E Jorge Salgado botou CEO flamenguista dentro do Vasco, contratou técnicos flamenguistas dentro do Vasco. Meus amigos, pensem muito bem. Se ontem o Fluminense ganhou o título, os culpados são essa gestão de merda do Vasco, que cederam praticamente de graça Germancano, que queria ficar no Vasco. Ele não queria
Ele não queria nem aumento de salário, ele queria até manter o salário, mas que pagasse a ele, coisa que o Vasco não pagou até hoje. E por isso ele saiu do Vasco da Gama e foi para o Fluminense. O Fluminense não é bobo, não é otário, né? Foi lá e pegou o nosso grande jogador que foi contratado aí pela gestão do Campelo, e o que o Salgado e o senhor Adriano Mendes e Osório desfizeram e reforçaram o elenco do Fluminense para se tornar campeão da América, igualando ao Vasco. Secou pra caralho ontem, mas não adianta, gente. Eles têm Germancano. E você, vascaíno Nutella, você também é culpado de ter caído de contos de canais passadores de pano, falando que Cano era o vilão do Vasco. O vilão do Vasco se chama Jorge Salgado. E que hoje temos aí praticamente 6 dias de umas eleições dentro do clube, e você, vascaíno, tem que tirar todos esses caras. Quer dar resposta? Quer dar uma resposta? Não precisa ser sócio torcedor, não. Quer dar uma resposta para esses pilantras, para esses vagabundos? É não elegerem o candidato deles, o seu Pedrinho. Pedrinho é o candidato do Salgado. É tirar esses caras de dentro do Vasco e não manter essa situação dentro do clube. Quer dar uma resposta a eles sobre isso que aconteceu ontem? Tire todos esses crápulas dessa chapa amarela, roxa, move, dentro do Vasco da Gama daqui a 6 dias. E eleja o presidente que foi eleito há 3 anos atrás, Luiz Roberto Levinciano, para ser presidente do Vasco. É isso, a sua resposta seria essa. É a resposta mais simples de tirar esses bandos de vagabundos aí que praticamente que deram o título da Libertadores de 2023 ao Fluminense ao ceder Germancano ao nosso arqui-rival das Laranjeiras, que ontem conquistou o título por esses vagabundos que estão no Vasco hoje. Essa é uma realidade, torcedor. Eu estou falando aqui porque eu sou torcedor do Vasco. Eu fiquei puto quando o Germancano saiu do Vasco. Não puto com o Cano. Fiquei triste por ele sair, porque ele gostava do Vasco da Gama, como até hoje ele gosta. Só que sacanearam o cara, não pagaram o cara, canais passadores de pano botaram na cabeça do torcedor que o Cano era vilão, e o cara saiu bem triste, até com alguns torcedores magoados, pois isso é uma sacanagem que fizeram o Cano, e a resposta foi dada dentro de campo, com o Fluminense sendo campeão e a gente aqui chupando pirulito. Por esse bando de vagabundos que estão hoje na gestão aí, que são culpados dessa situação do Fluminense está aí, gente, passando o Vasco. O Fluminense está passando o Vasco. O Fluminense vai ter competições ano que vem de Recopa Sul-Americana, várias competições. E aí, meus amigos, esses 2 títulos a mais que a gente tem sul-americano da Mercosul e do título de 48, daqui a pouco o Fluminense vai estar passando a gente. Porque mais cariocas ele já tem. Já tem títulos, 4 títulos brasileiros. Agora tem a Libertadores também. Por culpa desses vagabundos que apequenaram o Vasco e estão botando os times que eram abaixo do Vasco, passando o Vasco, como o Fluminense. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns a todos os vagabundos e pilantras que apoiaram essa merda. Pois eu não aguento mais ter uma gestão amarela, roxa, que hoje tem o Pedrinho, que você, sócio estatutário, tem a responsabilidade de tirar todos esses caras dentro do Vasco da Gama daqui a 6 dias. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima tarde de domingo a todos e um casaca no coração de todos vocês. Agora fique aí com Carlos Osório. Veja o que ele falou em relação a Germancano. Esses vagabundos deram de graça o cara que trouxe o título Fluminense. Pois se não fosse Cano, pode ter certeza, o Fluminense não passaria nem perto de conquistar essa Libertadores. Valeu, pessoal. Grande abraço. A última pergunta, pra gente fechar esse assunto do futebol e eu fazer umas rapidinhas. É o seguinte, então que eu tenho que te liberar. Liberação do Germancano. Como é que foi esse processo? Você, apesar de não estar diretamente ligado ao futebol, estava ali também, você chegou a opinar. Como é que foi isso? Torcedor, como é que foi esse processo todo? Eu acho que, como foi o processo, é a melhor pergunta Olha, que eu posso fazer. eu não conduzi esse processo. E a sua opinião também? Eu não conduzi esse processo, não participei diretamente desse processo, tá?
a minha opinião, posso te dar. Acho o Germancano um excepcional jogador. Enfim, gosto dele imensamente como pessoa. Germancano participou, compreendeu o que era o Vasco, participou com muito interesse de todas as nossas ações. Não fez uma boa temporada em 2021, não fez. Obviamente também que o time, ninguém fez uma boa temporada no Vasco em 2021, vamos combinar, tá certo? E o Germancano tinha um salário, enfim, muito grande, muito acima dos padrões do Vasco para um segundo ano na Série B. Qual era o plano do Vasco? Segurar o Germancano, fizemos tudo, seguramos para 2021, sabíamos do valor dele, da importância dele, e Vasco voltando para a Série B, para a Série A em 2022, óbvio que o Germancano continuaria no Vasco da Gama, evidente, porque aí você teria uma injeção de capital suficiente para você garantir essa estabilidade. Isso não aconteceu. Nós passamos mais um ano na Série B com um aperto financeiro gigantesco. O peso do Germancano na folha total do Vasco era descomunal naquela época. E vamos falar a verdade, o clube também tinha uma dívida ainda em aberto importante com o atleta. Como se deu isso, eu não sei. Eu fiquei chateado muito. Teria mantido se você tivesse poder de decisão? Eu não sei se eu teria mantido, porque eu não sei se eu teria condições de manter. Porque o Vasco, se tivesse condições de manter, teria mantido. Perfeito. Infelizmente, aquele momento, naquela história, uma outra Série B pela frente, o Vasco, infelizmente, não tinha possibilidade de manter. Por isso, veio a SAF e, por isso, nós queremos que nunca mais o Vasco abra mão de um atleta que ele gostaria de ter no seu elenco por uma questão financeira. Esses são problemas que a gente está resolvendo do Vasco do passado.